Se havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito ao deputado Carlos Cabral que possa assumir a segunda secretaria. Ata da 8ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do ano de 2019, aos 28 dias do mês de junho do ano de 2019, às 20 horas e 24 minutos, no plenário do Palácio Alfredo Nassi, realizou-se a presente sessão presidida pelo senhor deputado Lissor Vieira e secretariada pelos parlamentares Thiago Albernaz e Álvaro Guimarães. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e concedeu a palavra ao senhor segundo secretário de exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matérias, quando usaram a palavra os senhores deputados Humberto Aidar, encaminhando à mesa os processos número 2019-003870 e 2019-003843, apreciados pela Comissão Mista, e 2019-001184, apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os mesmos fossem apreciados na presente sessão, e o coronel Adailton apresentando o requerimento número 1297. Sandrinho, tem um erro de português aqui, ó. Redação. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou os processos número 2019-003870 em fase de primeira discussão e votação aprovado e 2019-003843 em fase de primeira discussão e votação, que, em virtude de emendas apresentadas pelos senhores deputados Henrique Arantes e delegada Adriana Costa, teve sua votação prejudicada. Esgotada a ordem do dia, o senhor presidente deputado Lissor Vieira declarou encerrada a sessão, convocando outra extraordinária para segunda-feira às 15 horas. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Alisson Lima, Milton Filho, delegado Eduardo Prado, Gustavo Seba, Is Moreira, Lucas Calil, Major Araújo, Rafael Gouveia, Thales Barreto e Tião Caroço. E para constar, lavrou-se essa ata que lida e aprovada será assinada. É a ata a ser lida, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada. Valeu. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não há expediente. Encerrado o expediente, momento oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra o deputado Diego Sorgato. Obrigado, presidente. Aqui um projeto que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Caldas Novas. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado Carlos Cabral. Você quer do decreto de calamidade? Tem umas matérias para voltar aí? É em razão do decreto de calamidade, né? Senhor presidente, muito obrigado. Eu estou apresentando aqui dois requerimentos, um endereçado ao presidente da Saniago e outro à Agoinfra, solicitando a pavimentação da G174 no trecho entre Rio Verde e Quirinópolis. E um projeto de lei, senhor presidente, esse aqui eu considero uma matéria extremamente importante, tendo em vista que nós estamos sob vigência de um decreto de calamidade financeira e o efeito das medidas que estão sendo tomadas nesse momento, elas implicam diretamente na não realização de concursos públicos aqui no Estado. Portanto, eu estou apresentando um projeto de lei para suspender a finalidade, para sobrestar a validade de todo e qualquer concurso feito no Estado de Goiás até que se finde esse período. Que se nós não podemos realizar concursos, nenhum outro, em razão da emenda constitucional que nós estamos vivendo do decreto de calamidade, é justo que seja prorrogado por lei toda a validade de todos os concursos, inclusive os que expiraram durante a validade da atual emenda constitucional e do decreto de calamidade financeira. Mais 30 segundos. E já peço desde já aos colegas que votem conosco nessa matéria, porque se a gente não vai ter novos concursos, que a gente não tire o direito daqueles que estão aprovados e do próprio Estado, de havendo necessidade, de poder chamar eles. Então, a lei prorrogando a validade de todos os concursos que estavam vigentes durante esse período. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado Thiago Albernaz. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, nessa tarde apresenta aí também 4 projetos de lei. Um que solicita a estadualização da GO 047 à GO 507, entre os municípios de Caldas Novas, a água limpa. E também apresento 3 projetos de utilidade pública estadual, tendo em vista que o edital da Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social está em andamento e nós precisamos da urgência na aplicação dessa utilidade pública a essas entidades, senhor presidente. Perfeitamente.
Deputado Humberto Aidar tem a palavra, deputado Humberto Aidar. Boa tarde, presida. Boa tarde. No momento oportuno, Vossa Excelência convocar a Comissão de Justiça e Redação. Perfeitamente, deputado. No momento oportuno, nós o faremos com toda boa vontade. Não, pequeno expediente em sessão extraordinária não tem, deputado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, antes de ler, eu gostaria de uma questão de ordem. É só para que registre, senhor presidente, que o deputado Humberto Aidar, todos esses anos que esteve aqui como deputado, ele acostumou sempre ficar do lado da oposição. E o costume faz com que o cachimbo vá entortando a boca. Então, é sempre muito prazeroso ter o deputado Humberto Aidar sempre ali do lado da oposição. É questão de dias, ele vai fazer a opção. Voltando aos trabalhos, senhor presidente, Muito bem, eu vou ler aqui o projeto de lei número 660, de 1º de julho de 2019, que declara de utilidade pública entidade que especifica, autor, deputado Diego Sorgado. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O outro projeto é o 661, de 1º de julho de 2019, que altera a Lei 19.587, de 10 de janeiro de 2017, deputado Carlos Cabral. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É somente esse projeto, senhor presidente. Perfeitamente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Isso aqui é preliminar. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2019-3581, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás autoriza a transformação de cargos em comissão e funções por encargo de confiança no âmbito de estrutura administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Está em discussão. Quero discutir, senhor Para presidente. discutir a matéria, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, a roda foi inventada há muito tempo atrás. O Tribunal de Justiça vem aqui, de uma forma inteligente, solicitando que essa casa autorize a transformação em cargos de comissão em funções por encargo de confiança no âmbito da estrutura administrativa. Acredito que seria importante, senhor presidente, que o senhor também começasse a colocar a sua assessoria a pensar dessa forma. Caso realmente o governo do Estado venha participar do regime de recuperação fiscal, pelo que eu estou vendo, poucos deputados vão votar contra, a maioria que não tem conhecimento ainda o que é isto, vai votar a favor. E aí, senhores, não venha depois lamentar por que nós ficaremos sem concurso público. Porque a lei complementar federal, a 159, proíbe o Estado de fazer concurso público.
E depois não venha falar que vai faltar policial na rua, porque essa mesma lei diz que não pode mais fazer concurso para policial. Depois não venha me falar que está faltando médico, professores, enfermeiras, porque essa mesma lei também diz que não pode fazer concurso público. Mas não é só isso não, senhor presidente. Não pode nem contratar e nem nomear em cargos de comissão também. Vocês estão olhando um lado, o lado cristalino do vidro, mas está esquecendo que esse vidro corta, e corta de forma dolorida. Mas pouca gente está preocupada com isso, senhor presidente. Eu disse na imprensa que o governador Ronaldo Caiado não daria conta de pagar o salário do mês de julho no jornal Opção. No outro dia, ou 2 dias depois, veio o Sindifisco dizendo que o Estado nunca arrecadou tanto como está arrecadando agora, arrecadou 1 bilhão a mais nesses 6 meses de governo do que os 6 meses de 2018. O jornal O Popular veio dizendo a mesma coisa 2 dias depois. Nem eu imaginava que aquela reportagem minha ia dar aquela repercussão. Pois bem, pois agora a jornalista Fabiana informa, e eu fiquei sabendo hoje, que terá aqui hoje novamente o Tribunal de Justiça, onde o governador esteve semana passada dizendo ao Poder Judiciário que não tem dinheiro para pagar o Judiciário, pedindo mais de 140 milhões, me parece, de empréstimo no fundo de reaparelhamento do Judiciário. A lei proíbe, a lei ela é específica, e aí para isso, olha só, vai ter que mudar a lei. Isto se for lei ordinária, mas eu, atencioso, preocupado com o governo, preocupado com a saúde do governador, que não está bem, já mandei verificar se é matéria constitucional. Porque se lá na Constituição, se o presidente dizer que o fundo é só para pagar aquilo oriundo de cada matéria, ou seja, de cada fonte, ou seja, o fundo do Judiciário é para o reaparelhamento, o do meio ambiente para se usar somente no meio ambiente, o do trabalhador, e assim vai. Aí, meu amigo, aí tem que aprovar na Constituição, Paulo César Martins. E o regimento interno fala que é 10 sessões ordinárias. Recesso, isso só vai lá para agosto. Mas vamos torcer para que isso não seja verdade. Mas a verdade, senhores, é que o ex-governador Marconi Perillo também tentou pegar dinheiro emprestado lá no Judiciário. Mas a verdade, deputada Leda, que ele nunca usou o dinheiro do Judiciário. Nunca. É a primeira vez que se usa o dinheiro do Judiciário para pagar folha de pagamento. Questionava o governo anterior, dizendo que ele vinha aqui e mexia no da Assembleia, mexia no do Meio Ambiente, mexia na da Secretaria do Trabalho. Mas é a primeira vez que se faz isso com o Judiciário. Se em junho
nós vamos pagar a folha de junho. Está assim, imaginemos nós, quando chegar para pagar julho e agosto. Porque se vocês estão achando que a arrecadação ela ainda vai cair um pouco mais, por conta que no mês de julho é o pior período de arrecadação. Esse aumento de 1 bi é porque tudo subiu e o imposto ele é fixo no seu percentual. Ano passado, se a gasolina era 2, hoje a gasolina é 4. Então, minha gente, se eu fosse os deputados da base, começava vocês mesmos a defender mais o governo. E defender de que forma? Devolvendo as suas indicações de cargos comissionados para ajudar o governo. Tem que fazer isso. É o sacrifício que o governador está pedindo ao povo goiano. Bonito. Pede para cortar o incentivo fiscal. Lá na lei complementar, diz que não vai ter mais emenda parlamentar. Lá diz que não vai mais repassar nenhum tipo de dinheiro para os municípios. E os deputados não vão contribuir? Tem que começar a contribuir, sim. Esses cargos comissionados que o Bruno criou, de forma jabuti, mais de 400 cargos, e o pior, porque o Francisco de Oliveira, deputado, doutor Hélio, criava os cargos. O Bruno criou os cargos e os valores dos cargos. Não bastasse os cargos, ainda criou os valores. E o bom, que até agora o Ministério Público nada fez. E todo mundo sabe que deputado não tem iniciativa para criar cargo, imagina para criar valores. Foi feito isso na reforma administrativa. Enquanto tirou gratificaçãozinha de R$500 dos coitadinhos do VaptVupt, foram criados aqui inúmeros cargos para atender quem? Adivinhe. Então, são fatos que o governo não adianta, doutor Ronaldo Caiado. Olha lá na Câmara, estou mandando um recado para Vossa Excelência. Torço para que Vossa Excelência melhore no seu governo. Governador, não adianta cortar se não tiver um plano de ação de arrecadação. O senhor não vai vencer as dificuldades dessa forma. Senhores, vamos discutir melhor esse projeto. Goiás é um estado rico que pode sim sair desse sufoco sem precisar sacrificar mais do que vem sacrificando o servidor e a classe produtiva. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Cláudio Mello. Senhor presidente, eu quero que fique registrado nos anais dessa casa, como visita honradíssima, o secretário de governo, doutor Ernesto Roller, ex-deputado, que dos últimos dias para cá não deixa de vir aqui prestigiar todos os dias as votações dessa casa. Seja muito bem-vindo, o secretário de governo, até porque precisa muito dele aqui para ajudar a base a votar os projetos do governo. Perfeitamente, deputado. Será Processo. registrada e a visita do Ernesto Roller sempre é muito bem-vinda aqui nesta casa. Certeza. Prossiga. Processo, está com a mão gelada, governo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2019-3870, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, altera a Lei 20.254, de 3 de agosto de 2018, para criar uma vara dos efeitos relativos aos delitos praticados
por organização criminosa e de lavagem ou de ocultação de bens, direitos e valores com jurisdição no Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Presidente, somente essa matéria, por enquanto. Perfeitamente, deputado Cláudio Meireles. Senhores deputados, há uma solicitação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Humberto Aidar, para convocarmos agora as comissões mista e de Constituição, Justiça e Redação para o plenário aqui ao lado. Eu coloco a aquiescência desse plenário. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Portanto, eu encerro a presente sessão convocando outra extraordinária ainda para hoje aqui neste plenário, logo após as comissões. Está encerrada a sessão.